Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo, no qual eu tenho o objetivo de apresentar, de poder compartilhar de uma forma mais detalhada, de uma forma um pouco mais aprofundada sobre esse projeto que nós chamamos de evolução digital. Esse projeto ele nasceu, ele foi criado, ele foi idealizado, ele foi projetado com um propósito muito claro, de poder ajudar empresas, empresários, empreendedores, pessoas a ingressarem no digital, a conseguirem entender um pouco mais sobre esse novo mercado, a se adaptarem com a dinâmica desse novo mercado, a conseguirem posicionar os seus negócios e, além disso, construir uma presença digital forte. E o nosso propósito é muito claro: te ajudar a criar esse projeto com estrutura, com estratégia e dessa forma impulsionar você e o seu negócio para ter resultados, para poder abraçar as oportunidades que o digital ele oferece, que ele proporciona para você e para a sua empresa. Pessoal, e junto com a criação desse projeto, a gente entrega as nossas soluções de duas formas. A gente fala que nós temos dois braços, dois pilares, aonde a partir deles a gente consegue entregar as nossas soluções e ser um parceiro estratégico para ajudar vocês nesse processo de ingressão, de adaptação e impulsionar vocês para vocês poderem ter os melhores resultados dentro desse novo mercado. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre o nosso primeiro braço, a gente tem o braço de ensino. Esse braço a gente nomeia ele dessa forma porque o nosso objetivo é ajudar você a fazer sozinho. Então, o nosso papel dentro desse braço é poder ensinar, é poder capacitar, é poder te preparar para você entender como tudo isso funciona, para você entender como construir, como aplicar as estratégias corretas e a partir disso você conseguir ter um resultado interessante e benéfico para o teu negócio. Dentro desse braço de ensino, a gente tem várias soluções que você pode usufruir, A primeira delas, a nossa parte de infoprodutos. Então, nós temos todo um material online que te traz informação e que funciona tudo de uma forma online. Então, os nossos cursos, nós temos os nossos e-books, nós temos alguns materiais que você consegue ter acesso e a partir deles você consegue aprender, entender e se capacitar dentro desse objetivo que você tem. Junto com os infoprodutos, nós também temos no braço de ensino as nossas mentorias, que elas funcionam de forma individualizada e também nós temos as nossas mentorias que funcionam em grupos. Então, você pode ter acesso a essas mentorias. São mentorias bem completas, bem dinâmicas, sempre focado na prática, no entendimento simplificado, descontraído, intuitivo, Esse é o nosso papel em tudo que a gente faz, conseguir manter uma comunicação simplificada para você. A gente sempre fala direto ao ponto, justamente para quê? Para que todas as pessoas, do mais leigo, nesse assunto, ao aquele que mais entende, que já tem uma boa informação, um bom conhecimento sobre o tema, a gente consegue ajudar ambos os casos, tá? Então, toda a nossa abordagem ela é sempre personalizada e a gente adequa essa comunicação para ter êxito e sucesso dentro do seu momento, dentro da sua necessidade. Dito isso, também nós temos dentro desse braço ainda de ensino as nossas consultorias estratégicas. Então, a gente consegue, através das consultorias, entender a sua ideia de negócio, entender o seu modelo de negócio ou entender o momento atual que o seu negócio digital ele está e a partir disso a gente entende o que você está tendo de dificuldades, de desafios, quais são os seus objetivos e a partir desse entendimento a gente consegue trazer um diagnóstico e construir com vocês um planejamento estratégico, um plano de ação, de execução e consequentemente a gente tem certeza que com essa consultoria estratégica a gente consegue colocar você para ter um êxito, para ter um resultado ainda mais assertivo dentro do seu negócio. Pessoal, e como eu disse, nós temos dois braços de ensino. O outro braço, paralelo a esse, o outro pilar, é o nosso braço de agência especializada. Então, como agência especializada, o nosso foco daí não é só ensinar você a fazer, mas é fazer com você, é fazer por você. É realmente pegar você pela mão, pegar o seu projeto em conjunto com você e fazer ele realmente sair do papel, sair da ideia, do campo da ideia e colocar ele em prática, executá-lo justamente para que a gente consiga juntos ter uma assertividade, ter uma agilidade, consequentemente resultados num curto prazo, num prazo muito mais rápido do que talvez você fazendo sozinho. E dentro desse braço então de agência, a gente também tem um leque muito grande de soluções. Então eu vou passar por cada um deles, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente pode entregar enquanto solução e a partir disso você consegue entender como a gente pode ajudar você e a sua empresa e impulsionar
impulsionar vocês a extrair o melhor, né, e essas oportunidades que o digital lhe oferece para vocês, tá bom? Pessoal, o primeiro deles, a gente faz a criação de sites institucionais. Então, para você que tem uma empresa, que tem um negócio físico, que pretende criar um site, pretende colocar o seu negócio na internet, entende que é necessário essa transição, essa expansão, é muito importante você ter um site. O site ele é seu cartão de visita online, é o que está passando segurança, credibilidade e além disso é o que faz as pessoas te encontrarem na internet. Quando as pessoas da sua região, por exemplo, pesquisam por uma empresa do seu segmento, é importante que ela te encontre no Google e quando ela encontrar o seu perfil, a sua empresa, ela seja direcionada para um ambiente de site, onde você consegue transmitir a segurança, o profissionalismo, explicar o que você faz, trazer as informações principais, trazer informações de contato. Então, ter um site institucional hoje é muito importante para quem entende a necessidade de estar na internet sem necessariamente vender por ela. Então, isso é muito importante. A gente faz esse trabalho de criação do site de forma personalizada para cada cliente, para cada necessidade, respeitando a identidade visual do cliente e entregando realmente uma solução bem completa para vocês. Então, a gente cria, faz toda a parte de inserção, de cadastro, de alimentar, de enriquecer esse site e posteriormente a gente cuida, né, da parte de suporte, da hospedagem, garantindo que ele esteja funcionando, operando corretamente sempre para você. Em paralelo a isso, a gente também vai ter a criação das lojas virtuais, dos famosos e-commerces. Então, para quem entende que é importante expandir para o digital, mas pretende não só estar, mas vender também pela internet, ou seja, conseguir apresentar o seu produto, sua vitrine, seu catálogo de produtos e fazer com que as pessoas comprem diretamente por lá de forma automatizada, a gente cria esse projeto também para vocês de loja virtual. E esse projeto que a gente atende de loja, esse pacote que a gente entrega, ele é bem completo. Então a gente ajuda você em todo o processo. A gente realmente cria o planejamento de como a gente vai agir no projeto, alinha os requisitos, as particularidades, as necessidades e aí a gente vai buscando as melhores soluções. A melhor plataforma, melhor intermediador de pagamento, melhor intermediador de envio, as melhores ferramentas que a gente pode trabalhar em conjunto dentro desse ecossistema e a gente faz com você todo o trabalho de inserção de produto, de categoria, de marca, criação de banners, fazemos toda a parte de configurações, integrações. Então a gente realmente deixa a loja virtual pronta, operando, funcionando para você, para que você possa conseguir conduzir dali para frente esse projeto. Qual é a vantagem de ter o nosso apoio? A gente consegue buscar as melhores soluções para você e para o seu negócio, o melhor custo-benefício para a sua realidade, para o seu momento, e a gente consegue aplicar toda a nossa técnica, toda a nossa expertise e a nossa agilidade. Então a gente consegue fazer com que você tenha a loja virtual pronta e no ar por um tempo muito mais curto, com resultado muito mais assertivo. E depois que a gente coloca essa loja virtual no ar, a gente pode continuar apoiando você dentro da parte de marketing. Então a gente tem alguns pacotes bem interessantes que você pode agregar, que pode contribuir para impulsionar os resultados no seu negócio. Dentro do marketing a gente tem o nosso pacote de marketing orgânico, que é um trabalho onde a gente faz a otimização dos mecanismos de buscas, o famoso SEO. Então ali a gente faz todo um trabalho realmente de preparar a loja de vocês, preparar todo o conteúdo, toda a estrutura, toda a parte técnica. São campos que estão escondidos muitas vezes, né, nos bastidores da plataforma, nos bastidores da loja. O cliente não vê, mas o Google vê. E é muito importante que na construção da sua loja virtual, as pessoas te enxerguem para atrair visitantes e compradores, mas é importante que o Google te enxergue, que o Google te avalie positivamente, para que o próprio Google recomende, ele possa realmente indicar a loja de vocês para outras pessoas. Então é muito importante esse trabalho de SEO. Então é um trabalho de marketing orgânico, fazer com que as pessoas te encontrem organicamente. Mas para isso você precisa fazer esse trabalho, que é um trabalho contínuo, que é um trabalho recorrente e que é um trabalho que vai te trazer um resultado muito legal no médio e no longo prazo. E em paralelo a esse trabalho orgânico existe o marketing pago, né? O famoso tráfego pago, aonde você consegue criar anúncios, criar campanhas, você consegue realmente, a partir de um valor, você investe um valor em campanha, você cria um anúncio personalizado, parametrizado e você atinge as pessoas, o seu público-alvo, a sua persona ideal e dessa forma você consegue consequentemente ter um resultado num curto prazo, mais imediato, porque você está pagando para aparecer. Então é muito importante o tráfego pago para esse resultado mais imediato. Mas ainda assim, para a gente criar esses anúncios, para a gente criar essas campanhas, envolve técnica, envolve expertise. Por quê? Porque você precisa saber criar as campanhas da maneira correta, parametrizá-las, saber analisar os relatórios, as métricas, entender comportamento
das pessoas que estão acessando, de onde elas estão vindo, qual região, qual idade, por qual dispositivo. E a partir desses números, dessas métricas, desses dados, nós, com a nossa expertise em gestão de tráfego pago, a gente consegue ir melhorando, a gente consegue ir refinando as campanhas para elas terem cada vez uma assertividade maior. Então a gente consegue fazer com que você gaste um valor X, mas você tem um resultado muito melhor do que você talvez fazendo sozinho ou colocando as campanhas nas mãos de alguém que talvez não tenha toda essa expertise e esse conhecimento. Então é muito importante esse trabalho de tráfego pago e nas mãos realmente de uma agência especializada nesse trabalho. Então a gente tem uma equipe bem completa, uma equipe bem capacitada para poder ajudar você nesse objetivo que é realmente conseguir ter uma assertividade nas campanhas, tá bom? E também junto com isso a gente ainda tem no braço de marketing outras maneiras de te ajudar. A gente consegue ajudar você na criação dos funis personalizados. O que são os funis? São algumas estratégias comerciais de venda que você consegue ter diferentes objetivos. Eu quero capturar novos leads, né, novas pessoas, eu quero fazer um remarketing, eu quero de repente uma fidelização do cliente. Então cada momento, né, dentro do seu braço de marketing você tem uma finalidade, você tem um objetivo. A partir dessas necessidades são criadas estratégias e os funis são justamente o que vão conseguir fazer com que você mapeie como você vai acompanhar esse seu potencial cliente ou esse seu cliente na jornada dele dentro da sua navegação e você consegue consequentemente ter uma conversão maior, um número de acessos maiores. Então a gente ajuda na construção desses funis e ajudamos também você a conseguir buscar algumas outras ferramentas de soluções focadas em marketing que pode agregar para fazer uma automação de marketing para você, para poder fazer uma recuperação de carrinho abandonado. Então a gente consegue entender cada momento, cada projeto, cada necessidade e ir sugerindo soluções sempre alinhadas com o momento, com o custo-benefício, com o orçamento de cada projeto. Então é um trabalho bem legal que a gente faz dentro dessa frente de marketing, que consequentemente gera resultados, impulsiona os projetos para terem realmente mais vendas, né? E é o grande objetivo de todo mundo. Também a gente faz, pessoal, temos uma outra solução como agência especializada, que é justamente a parte de criação de landing pages. O que é a landing page? Ela é similar a um site, só que ela é um site de uma página única praticamente. Então é aquela página objetiva, onde você tem o objetivo de realmente apresentar algo, fazer o cliente entender e automaticamente tomar uma ação, realizar uma ação, seja de clicar num botão e ser direcionado para um WhatsApp, seja de clicar num botão e ser direcionado para um checkout, seja de clicar num botão e baixar algum material que você está disponibilizando. Então as landing pages elas são usadas muitas vezes como ferramentas, né, de apoio para uma campanha de um tráfego pago que você vai fazer, para divulgação específica de um curso, de um produto, para capturar um lead, para remarketing, ou seja, para você conseguir fazer com que esse cliente volte a enxergar você, volte a ver você de uma forma mais interessante. Então a gente cria essas landing pages de uma forma personalizada. Então são sites de uma página única, onde a gente cria isso tudo de uma forma, como eu disse, personalizada para vocês. Pessoal, seguindo, a gente também tem dentro da agência especializada o nosso pacote de gerenciamento de redes sociais. Esse pacote ele é muito legal, ele é um pacote muito importante, por quê? Porque a gente se torna realmente um apoio, uma assessoria dentro da rede social para vocês. Então, o que envolve esse pacote? Envolve a gente sentar, entender o seu projeto, fazemos um estudo de concorrência, um estudo do mercado, conseguimos entender o que funciona, o que não funciona e a partir disso a gente cria um cronograma de postagem para você. Esse cronograma vai estar pautado num planejamento estratégico, obviamente, e a partir desse cronograma a gente cria um plano de ação, ou seja, onde a gente cria todos os posts para vocês, todas as publicações, seja carrosséis, seja posts estáticos, seja os próprios vídeos curtos, né, os Reels, os próprios Stories. Então a gente consegue criar tudo isso para vocês, todo esse material, aplicando um visual legal, chamativo, aplicando técnicas, né, de atração para o cliente e também que entregue um profissionalismo, um material realmente de qualidade, e a gente consegue também criar toda a parte de legendas, né? Tudo pensando já exatamente em conseguir ter uma assertividade na entrega dos seus posts para poder trazer engajamento, mais seguidores, mais potenciais clientes e realmente tornar o seu perfil das redes sociais mais forte, mais estratégico, impulsionando ele para ser uma ferramenta que pode te ajudar nas vendas e não só simplesmente ser uma rede social. Então a gente faz toda essa criação e a gente posta esses materiais para
para você também. Então é um serviço completo. Você terceiriza a rede social com a gente e a gente assume toda essa gestão e garantimos que vai ter dentro do seu perfil uma movimentação, uma intensidade de postagens, posts de qualidade, aplicando estratégias técnicas que justamente vão impulsionar os resultados. Então esse trabalho ele é muito importante, principalmente quando a gente linka com esse momento que a gente vive hoje. Houve uma mudança, houve uma novidade, algo que surgiu que pode impactar e abrir uma oportunidade muito grande para você e para o seu negócio. O Google, a partir do mês de julho de 2025, né, o mês que nós estamos, ele vai passar a monitorar a rede social, o Instagram, e ele vai começar a ranquear, ele vai começar a entregar também os posts do Instagram como resultados de buscas lá na ferramenta do Google. Quando elas pesquisavam por alguma solução, o Google trazia resultados de sites, de blogs, sempre de algo desses locais. E agora ele vai passar a também monitorar a rede social de perfis que são profissionais e que são públicos e vai entender, opa, o post dessa empresa aqui está explicando ou está entregando algo que faz sentido com a pesquisa, com a busca dessa pessoa e automaticamente isso vai abrir novas oportunidades. Por quê? Porque agora o seu conteúdo do Instagram, né, do seu perfil, ele vai começar a ter a chance de ser posicionado, de ser indexado, de ser ranqueado no Google e consequentemente te abre oportunidades de ser alcançado, de ser visto, de ser notado dentro de um momento de concorrência, de disputa bem acelerada. Isso pode ser realmente um fator que vai impulsionar você de uma forma muito interessante para viver um novo momento no digital. Então, você tem que deixar de ver a rede social só como uma rede social, né, o Instagram como rede social, mas passar a enxergá-lo como uma oportunidade, como um canal de atração, pode conseguir realmente trazer novos visitantes, novas pessoas, novos compradores para o seu negócio. Então esse é um outro pacote que a gente faz. E além disso, pessoal, a gente também vai ter outras soluções, como por exemplo, a gente faz toda a parte de criação de logomarcas, de logotipos, toda a parte de identidade visual do seu negócio. Então para você que de repente está querendo começar uma empresa, um negócio, tem uma ideia de negócio, mas está no papel, ainda não pensou na logo, nas paletas de cores, ainda não entendeu como criar tudo isso e você precisa de um apoio de uma empresa realmente profissional, de uma agência especializada, a gente faz a criação disso para vocês. Então a gente cria uma logo, marca para vocês totalmente personalizada, alinhada com a sua identidade, com o propósito do seu negócio, mas a gente também aplica algumas pesquisas de mercado, de concorrência, do segmento de vocês e traz sugestões de ideias. A gente sabe que existe hoje todo um estudo na hora de você fazer a criação de uma marca, é muito importante a logo, né, o ícone, o próprio nome, então a gente consegue ajudar vocês também aplicando uma consultoria nesse sentido e a criação de fato dessa identidade visual. Só então a gente tem um pacote muito completo. Então, para todo mundo que pretende realmente começar um negócio digital, para todo mundo que pretende expandir para esse novo mercado, pretende realmente abraçar essas oportunidades, a Evolução Digital ele é um projeto que pode te ajudar, te ensinando e capacitando você a fazer, ou simplesmente com uma agência especializada te ajudar a realmente ser esse parceiro estratégico e contribuir para o sucesso do seu negócio, como eu disse, com estrutura, com estratégia e com resultados, tá bom? Então isso, a Evolução Digital, esse é o nosso projeto e esses são as nossas soluções que nós dividimos, como eu disse, nos nossos dois braços de atuação. Pessoal, compartilhando então um pouquinho da nossa história, um pouquinho de quem nós somos, né, de como surgiu a Evolução Digital. Ela foi fundada por duas pessoas, por mim, Gabriel Walter, e pelo meu amigo, pelo meu colega Vinícius Turazzi. Nós juntos temos uma amizade já de alguns anos. Fomos atuando no mercado de trabalho, trabalhando com tecnologia, trabalhando na área de vendas, trabalhando em equipes envolvidas em projetos complexos, sempre focado em tecnologia. Então fomos fazendo as nossas carreiras aí e adquirindo as nossas habilidades, a expertise, o entendimento sobre a área. Em conversas, em trocas, a gente foi identificando uma necessidade do mercado. A gente foi identificando uma dor da maioria das empresas, dos empreendedores que começavam um negócio digital. A gente percebia que esse mercado ele vinha crescendo, então naturalmente o online ele estava em expansão, entregando muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas nós identificamos algo. A maioria das empresas e dos empreendedores, eles estavam tendo dificuldades na gestão do
os seus negócios. Eles não entendiam muito sobre esse mercado, tomavam decisões muitas vezes erradas, deixavam de aplicar muitas vezes estratégias simples, e tudo isso acabava atrapalhando o sucesso de um projeto, que muitas vezes o projeto era muito bom, a ideia era boa, o produto, o serviço era bom, mas as pessoas falhavam justamente na base, nos fundamentos do projeto, né? Nos pilares administrativos, na falta de um modelo de negócio eficiente, na falta de boas ferramentas, né, justamente para poder garantir, né, a segurança na execução do projeto. Então, como a gente foi vendo vários e vários projetos tendo fracasso, falhando, tendo prejuízos dentro do online por essa necessidade, a gente viu ali um potencial da gente realmente criar a evolução digital para poder ajudar as pessoas dentro desse processo, consequentemente entregando o nosso propósito que eu comentei lá no início, que é de ajudar empresas e ajudar empreendedores, empresários, pessoas a ingressarem no digital, a posicionarem os seus negócios e construírem uma presença digital forte. Então a gente sempre fala que não para ser mais uma agência, que a agência já tem várias, mas a gente nasceu justamente para ser um parceiro estratégico. A gente nasceu justamente para poder ser aquele apoio, aquela assessoria, aquele que faz a diferença realmente no dia a dia para o lojista, para o empresário, para as empresas, pegando realmente o projeto pela mão, se engajando, entendendo as particularidades, entendendo os requisitos de cada projeto, se envolvendo com intensidade, com vontade, com qualidade, e a partir disso aplicar toda a nossa expertise, toda a nossa experiência dentro dessa área para poder ajudar as empresas a terem sucesso e realmente começarem um negócio e terem êxito no curto, no médio e no longo prazo. Então todo projeto que a gente atende, todo projeto que a gente abraça, o objetivo é esse, ser um parceiro e junto com essa parceria ajudar esse projeto a perpetuar no online. Então nosso objetivo é esse, não é criar projetos que talvez durem 6 meses, 1 ano, 2 anos e depois fechem as portas. Pelo contrário, a gente pretende atender sempre projetos que vão chegar e ficar, prosperar dentro desse ambiente, e nós queremos ajudar dentro desse processo. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso diferencial e algo que a gente sempre procura fazer e entregar para os nossos projetos e para os nossos clientes é manter sempre uma comunicação descontraída, intuitiva, simplificada, deixando de usar muitas vezes termos técnicos, termos que muitas vezes dificultam o entendimento do lojista. A gente sabe que muitas empresas, muitas agências usam essas linguagens mais técnicas muitas vezes até para confundir o próprio lojista, né? Na hora de passar um feedback, na hora de mostrar algum tipo de números e de resultados, muitas empresas acabam falando numa linguagem que confunde o lojista e de uma forma até intencional. A gente tem uma proposta muito diferente, ser sempre transparente, ser sempre verdadeiro e poder juntos realmente construir o projeto, construir toda essa estrutura, testar as estratégias, porque não existe uma verdade absoluta dentro do online, não é uma receita de bolo. Então a gente tem um entendimento das ferramentas, conhecemos as estratégias, conhecemos algumas possibilidades, a gente vai refinando isso junto com vocês. Mas como eu disse, sempre com muita transparência, sempre com muita verdade, sinceridade, para que juntos a gente possa realmente crescer e prosperar dentro do digital. Então essa é a evolução digital. Bom pessoal, então para você que pretende expandir para o digital, já tem um negócio físico, já tem um comércio local, mas entende a necessidade de construir uma presença digital forte, de posicionar o seu negócio também na internet, seja para vender por ela ou seja simplesmente para poder ser visto, ser encontrado e poder entregar profissionalismo, segurança, credibilidade, ou você que também tem só uma ideia de negócio, talvez você ainda está atuando como CLT em uma empresa, você que talvez tem esse desejo de empreender e entende que talvez você pode começar empreendendo no digital, fale com um dos nossos especialistas, conheça a Evolução Digital, né? Entre em contato conosco através do nosso site, agenciaevoluçãodigital.com.br. Através do nosso site nós temos detalhado toda a parte de educação, toda a parte de agência especializada, as soluções que a gente entrega, como a gente entrega, e temos também ali todo um material que você também pode ter acesso gratuito para você baixar, para você poder entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Através das nossas redes sociais, da minha rede social especificamente, gabrielvalter.oficial, a gente compartilha sempre materiais de educação, de ensino, de capacitação. A gente sempre traz ideias, insights, dicas, tudo para poder ajudar, para poder apoiar os negócios, para poder ajudar os empresários, as pessoas a entenderem realmente que o digital ele é um mercado em expansão que entrega oportunidades
oportunidades, mas que você precisa saber explorar tudo isso, precisa se preparar para isso, e a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Então, entre em contato conosco através do site ou através aqui do direct, no Instagram, da bio que nós temos ali, o nosso site. Faça esse orçamento com a gente, né? Chame a gente, bata um papo, que a gente consegue montar realmente um orçamento sem compromisso para você, personalizado, entendendo o seu projeto, o seu momento, e a partir disso entregar o melhor custo-benefício de solução. Então eu tenho certeza que a gente pode apoiar, que a gente pode ajudar, que a gente pode agregar muito para o seu projeto. Então fale conosco, que o nosso objetivo é justamente ser esse parceiro estratégico para você e a sua empresa, poder ser esse apoio e poder impulsionar vocês a conseguirem a ingressar no digital e a crescer com a estrutura, com estratégia e com resultado. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que através dele vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre esse projeto, sobre a nossa empresa, sobre essa ideia que nós temos e essa vontade que nós temos de ajudar as empresas a poderem abraçar o digital e extraírem dele oportunidades e resultados. E fiquem com Deus. Até a próxima.